Oi, 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 eu sou a Leiliane e hoje o vídeo eu venho compartilhar com vocês quais foram os gastos nestas duas viagens que eu fiz. Da Irlanda para a Escócia, da Escócia para a França e retornei para Irlanda novamente. Qual foi o custo, passagens, transportes, refeição, passeios, souvenirs? Espero que esse vídeo possa ajudar quem está planejando a sua viagem aqui na Europa. Se você vai vir diretamente do Brasil, é só trocar o valor das minhas passagens aéreas daqui dentro da Europa pela passagem de vocês do Brasil para o primeiro destino e depois os demais destinos dentro da Europa, os valores serão bastante similares aos que eu paguei, porque óbvio, eles não se mantêm fixos, mas dá para vocês terem uma noção de quanto vocês irão gastar. Também depende do perfil de cada pessoa e o motivo também da viagem. Tem pessoas que viajam também pela culinária, por alguns passeios específicos, por atrações, até mesmo por shows, turnês. Mas para ter uma noção sobre acomodação e refeição, é só você fazer uma comparação. Não vai ser um valor exato para todo mundo, porque tem pessoas que realmente desfrutam dos prazeres da vida em questão de comer bem, de acomodação ser mais cara, não aceita ficar em hostel. E já tem outras pessoas que são flexíveis e abrem mão de uma coisa para ter outra. E é isso. Vou compartilhar com vocês a minha experiência e espero que vocês gostem. Acompanhem o vídeo. Vamos começar. Eu vou ficar sempre olhando para as minhas anotações, porque faz bastante tempo. Mesmo que tivesse sido ontem que retornei, um exemplo que não é, eu não iria recordar tantos valores assim. Não que eu gastei muito, mas se eu jogar apenas números, ficará confuso e será necessário que vocês façam notas. Mas eu vou colocar os valores na tela e também irei olhar as anotações. Então vamos começar pelas passagens de avião. A passagem de avião de Dublin para a Escócia custou R$ 22,79 pela Ryanair. Quem não conhece essa companhia, ela é bastante popular aqui na Europa por seu custo-benefício e, lógico, principalmente o diferencial é o valor, a economia que é viajar por essa companhia. Mas tem uns agravantes que você sempre tem que se atentar aos detalhes. Principalmente ela ter reduzido os preços da passagem, a aeronave é bastante cheia de poltronas, reduzindo o espaço do passageiro. O conforto não é a prioridade desta companhia, mas sim o custo da passagem. E compensa para o nosso bolso, e isso nos ajuda a viajarmos mais. Então não é uma queixa. Para quem quer mais conforto, tem mais opções de companhia. Vou citar logo as passagens aéreas e depois outros tipos de passagens, porque teve ônibus. Na França eu utilizei muito o metrô. Então, as passagens aéreas de Dublin à Escócia custou R$ 22,79. Da Escócia para a França foi R$ 26,20. E da França para Dublin custou R$ 29,99. Mas eu sofri um imprevisto muito ruim logo de início na minha primeira experiência após ter chegado aqui na Irlanda. Então, após 1 ano e 7 meses aqui na Irlanda, eu tive a possibilidade de conciliar minhas férias do trabalho e fazer uma viagem, finalmente. Então, o total dessas passagens custaram € 78,98 de passagens. O imprevisto foi o seguinte: eu compartilhei no meu primeiro vídeo falando sobre essas viagens que eu já estava na Escócia, que foi o tamanho da minha bagagem. Então eu tive que pagar extra por uma mochila que eu tinha direito, só que ela estava num tamanho maior, não estava no padrão da Ryanair.
E para pagar a bagagem na hora, nesse momento de entrar na aeronave, sai como uma facada. Ou você desiste da viagem de todos os seus custos que já estavam pagos antes disso, né? Que tem acomodação. Teve o ingresso para França. E eu dependia de sair de Dublin para a Escócia, já tinha acomodação paga. E tinha acomodação paga na França. E meus voos tinham que se coincidir. E não tinha a opção de desistir, porque sairia mais caro. Então, para pagar a bagagem na hora, por não estar no padrão da aeronave, é uma facada. Foi 46 euros, como eu disse, e por isso eu me precavi nos outros embarques, que seria da Escócia para a França e da França para Dublin novamente, quando eu estivesse voltando. Então, teria que pagar mais 2 vezes a bagagem a mais. Sabendo disso, não deixei para o último momento. A minha mochila, a medida dela é de 46 centímetros, não vou lembrar a largura, mas é o comprimento, 45 centímetros. E da Ryanair é 40. Por conta de 5 centímetros eu paguei 46 euros a mais. Mas também nas outras dimensões da mochila também tem os agravantes, né? Não coube lá na caixinha e eu tive que pagar 46 a mais de bagagem. Que se eu tivesse pago com antecedência no momento da compra da passagem, o total dessas bagagens extras sairiam apenas 60 euros para 3 voos. Mas eu paguei 46 em apenas um e eu tinha mais 2. E nesses outros 2 de extra de bagagem, eu paguei 20 euros, eu paguei mais 28 e 17. No total de custos de imprevisto com bagagem, ficou 94 euros e 17 centes. Saiu mais caro do que o próprio voo em si de 3 passagens aéreas. Só o custo da bagagem. Vou juntar aqui nesse vídeo tanto os valores de todos os voos quanto os valores de todas as bagagens. O total das passagens aéreas com mais o imprevisto do custo das bagagens, por conta que a minha mochila saiu do padrão, todo ele ficou por 173 euros e 15 centes. Esse vai ser o meu custo de passagem aérea, porque inclui a minha bagagem. Se eu tivesse comprado a bagagem com antecedência, só era somar R$ 78,98 mais 60 euros de bagagem, incluiria nos 3 voos. E seria melhor, compensaria muito mais. Ao sair de casa para o aeroporto, eu tenho o custo do ônibus, porque eu moro em Waterford. E graças a Deus eu tenho o Lipcard, que é um cartão de estudante. E se eu não tivesse, a passagem seria para ir para o aeroporto 24 euros e para voltar mais 24. Mas como eu sou estudante de inglês, ficou apenas por 17,50, ida e volta. Também, ao chegar na Escócia, eu tive o custo de ônibus do aeroporto para minha acomodação, que foram 9,47 euros, ida e volta, porque eu comprei o pacote no momento da minha primeira compra da passagem. Se você comprar separadamente, sairia um pouquinho mais caro. E lá não pude usar o Lipcard para comprar passagem, porque não tinha opção no site e nem no ônibus. A passagem mais cara de ônibus que eu achei foi quando eu cheguei na França, na cidade de Belvais, nesse aeroporto de Belvais. O custo da passagem era 18 euros para Paris. Não tem opção de estudante também. E foi bem caro porque a gente encontra passagens aéreas por 15 euros. Um exemplo. Se você ficar olhando o aplicativo da Ryanair, vai ter promoções de passagens para destinos, dependendo da época, Itália vai estar de 15 euros. Edimburgo, que é na Escócia, fica muito por 15 euros. Mas na época que eu peguei não tinha essa opção porque já era verão, então eles costumam subir mesmo as passagens. Então, vou falar aqui os gastos com passagens dentro dos países que eu visitei. A passagem de eu moro para o aeroporto foi 17,50 euros. De Edimburgo, do aeroporto para o hostel, foram 9,47 euros. Da França, de Belvais para Paris, a passagem de ônibus saindo do aeroporto foi 18 euros para ir e mais 18 euros para voltar.
Na França eu tive outros custos a mais com passagens de transporte público, porque eu utilizei bastante o metrô. Por mais que a gente tenha escolhido minuciosamente a localização na França, as coisas não pareciam muito perto, porque era perto ao utilizar, obviamente, o metrô, muito perto. Mas a gente tinha que ficar pegando o metrô, porque os pontos turísticos não eram perto um dos outros. E não sei, a gente não caminhou muito, a gente utilizou muito o metrô. Então a gente teve uns gastos com o metrô. Não vou lembrar quantas vezes a gente pegou o metrô ida e volta para acomodação, mas o total de uso para cada foram de 18,60 € utilizando o metrô em Paris. Para ir para Disney, o custo do metrô era mais caro, era 5 €. Para utilizar outras circulações, não sei. Em São Paulo a gente chama de baldeação, mas para utilizar o metrô em si era 2,45. Mas para ir de Paris para a Disneylândia era 5 € para ir, mais 5 € para voltar. É porque a gente meio que fazia uma conexão em um outro terminal, em um outro metrô, e a gente passava a catraca novamente e teria que utilizar o bilhete. E se a gente não comprasse esse tipo de bilhete, a gente teria que pagar 2,45 mais 2,45. O total de transportes que não envolvem as passagens aéreas ficaram 81,57 €. Na Escócia, por conta do primeiro imprevisto que aconteceu, sempre eu vou voltar nessa tecla, porque me pegou mesmo assim. Eu tenho amigos que me alertaram sobre o tamanho da mochila e tal, mas uns me deram confiança que a mochila era o bastante e que é tipo um mochilão. Aí quando eu cheguei na Escócia, por conta desse gasto de 46 € na minha mente e por ter ficado perdida na Escócia por algum tempinho até encontrar meu hostel, sem internet e utilizando, graças a Deus, um Wi-Fi que eu encontrei aleatório assim pelo centrinho de Edimburgo, que foi, graças a Deus, providência de Deus. Aí mexeu muito com a minha mente, eu fui no restaurante, eu tava cansada também da viagem, não tinha dormido na noite anterior. Eu olhei o cardápio na rua, porque graças a Deus os restaurantes lá, eles costumam colocar uns cardápios fora do estabelecimento para que você tenha noção dos valores, ou tipo, eu gosto desse prato e entre, né? E eu vou olhar se é pro meu bolso. Então eu vejo o valor e tal, entrei. Mas era em libra, e eu sabia, óbvio, é mais caro do que o euro, mas só que eu cansei de procurar outras opções. Então, porque quando a conta chegou, deu um total de 31,11 €. Depois disso, eu quis colocar o pé no chão, eu disse, calma, vamos com calma. Vamos comprar as coisas como os meus amigos daqui, que visitam muitos países, costumam fazer. Eu estava hospedada num hostel, tinha cozinha. Então, era a minha primeira experiência no hostel. O que me sugeriram antes de fazer essa viagem, porque a gente vai pegando dicas das outras pessoas, era não comer apenas em restaurante, mas ir no supermercado e utilizar a cozinha do hostel, porque esse era um dos benefícios dessa acomodação. E aí eu fiz isso. Comecei a comprar em supermercado, após o susto do restaurante custar 31,11 €. Aí eu passei a utilizar bastante o Lidl e eu ficava mesclando, tanto não era só supermercado, óbvio. Eu fui em outros restaurantes depois do primeiro na Escócia, depois do meu susto. Fui em outros restaurantes, mas eu comprei muito, muito mesmo em supermercado e isso fez com que o total das refeições que eu vou falar aqui não ficou exorbitante porque eu comecei a fazer dessa forma. Ir em restaurante, mas também ir em supermercado. Então, o total dos gastos relacionados à refeição em Edimburgo, Escócia, ficou no total de 80,92 €. Também comprei lembrancinhas para mim, para minha sobrinha, para as duas amigas e o meu amigo, esposo de uma das minhas amigas. Vou colocar aqui as imagens. O total das lembrancinhas ficaram por 29,41 €. Também comprei um ticket, um ingresso
para visitar o Castelo de Edimburgo, que custou 23,08 euros. Já a alimentação na França, eu conciliei a tática que fez aquele estalo lá na Escócia, tanto ir em restaurante quanto comprar coisas em supermercado. O total das refeições na França ficaram 76,64 euros. Também paguei um ticket para conhecer, aproveitar o parque da Disneylândia. O ingresso custou 97 euros e os custos que eu tive dentro do parque com refeição, então, esses custos além do ingresso ficou por 47 euros apenas, porque eu sou bem econômica, diferente. E também porque eu esqueci de comprar meu souvenir. Infelizmente, na França eu não comprei souvenir, mas eu pretendo visitar novamente de outra forma. Eu quero ficar no hotel da Disneylândia, do parque, e tem outros benefícios também. Eu irei comprar ainda meus souvenirs lá. E se eu demorar muito, quando a minha amiga for, ela compra para mim. Os custos para visitar, somando com o ingresso, o parque da Disneylândia ficou por 144 euros. Na França, diferente da Escócia, eu tive taxas por estar no país. Dependendo da sua acomodação, o valor varia. Não sei dizer o porquê, mas no hotel em Belvais eu paguei apenas 1 euro. Mas no primeiro hotel que eu cheguei na França, é por noite que a gente paga a taxa. Então eu fiquei no hotel de Belvais apenas uma noite, que seria antes do meu voo no dia seguinte, e aí eu paguei 1 euro por noite de taxa por estar na França. E já em Paris, uma noite custou no primeiro hotel 2,60 euros. E desse hotel que eu estava com minhas amigas, quando eu fiquei sozinha, eu fui para um hostel, eu passei 2 noites. Eu não vou lembrar quanto eu paguei, mas paguei mais ou menos uns 5 euros. Mas eu anotei aqui o total de taxas por estar na França apenas 4 noites. Eu paguei 8,80 euros por 4 noites na França de taxa, por apenas estar lá. A acomodação na Escócia, eu fiquei num hostel muito bom, que eu super indico. A localização é ótima, o conforto. Eu me senti bastante à vontade, tanto nos quartos quanto o banheiro, a cozinha. Eu me sentia bastante à vontade neste hostel, mas ele é bem caro, tem outras opções mais baratas. Eu também pretendo voltar para lá, porque eu amei Edimburgo e tem muito que conhecer na Escócia, porque eu só fiquei naquele centrinho lá e eu realmente irei voltar, sem sombras de dúvidas. Mas eu tenho outros países a visitar, né? Antes disso. Esse hostel custou 259 euros e 26 cents. Na França, eu dividi em 3 acomodações. A primeira foi com as minhas amigas, que elas ficaram apenas uma noite comigo, no hotel. Cada uma pagou 47 euros e 60 cents. Depois que elas foram embora, eu saí desse hotel e fui para um hostel. Passei 2 noites também em Paris. Nesse hostel eu paguei 68 euros e 85 cents. E depois eu fui para o hotel próximo ao aeroporto e que eu paguei 78 euros por apenas uma noite. Todos esses que eu falei da França teve a taxa na somatória de 8 euros e 80 cents. O total da acomodação da França ficou por 94 euros e 45 cents. A somatória de todas as acomodações que eu fiquei, tanto na Escócia quanto da França, ficou no total de 453 euros e 71 cents. O total dessa viagem me surpreendeu, porque pegando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, eu fui pensando, nossa, como é barato viajar aqui dentro da Europa. Para quem está recebendo em euro, eu tô, mas eu sou muito econômica, eu tenho projetos para minha vida, tenho planos e realmente eu estou na fase de tentar economizar para concretizar. Mas também estou na fase de me permitir mais. É tanto que eu estou vivendo uma das melhores fases da minha vida, tentando conciliar isso, um equilíbrio. Então, quando eu fiz esse rascunho
para saber quanto eu gastei, porque eu não estava somando tudo, eu estava pagando aos poucos e achando barato, apesar dos imprevistos que eu tive. Mas quando eu fiz as anotações dos meus gastos nessas 2 viagens, no final eu fiquei surpresa. E sem mais delongas, o total dessa viagem para Escócia e França, eu gastei 1.071,28 euros. Eu sou obrigada a me despedir de vocês por aqui, infelizmente. Não vai dar para detalhar a respeito das acomodações, que eu gostaria de colocar várias imagens que eu gravei, dar a minha opinião sobre cada uma. Porém, meu celular está sem espaço de armazenamento, então eu tenho que me despedir por aqui mesmo e até um próximo vídeo. Tchau!